Você está disposto a ouvir? Aperta o cinto então, hein? E agora nós vamos contigo em o nome do Senhor Jesus. Quero ser breve, mas eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo, como a pastora disse no início, vai te motivar a cuidar melhor da sua vida, a cuidar melhor da sua casa, da sua família. E quando você entende que você precisa cuidar das pessoas, principalmente as pessoas do seu convívio, cuidar dos ambientes que você vive, você está cuidando de você também. Amém? Livro de Neemias, capítulo 1. Título da mensagem: cuide da sua Jerusalém. Verso 1 de Neemias capítulo 1 está escrito: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e vai dizendo mais: e perguntei-lhes. Verso 2: e perguntei-lhes. Você pode ler comigo? E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, destruído, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga glória a Jesus. Muitos conhecem o livro de Neemias, aonde Neemias foi usado por Deus para restaurar uma cidade inteira que havia sido invadida pelo adversário, completamente destruída, famílias sendo levadas a cativeiro. Mas Neemias, ele se importou com aquilo que estava acontecendo com Jerusalém e decidiu reagir a favor da cidade dos seus pais. Diga glória a Deus. É interessante, irmãos, que antes da reconstrução, antes dos muros, antes das portas, antes de trazer de volta aqueles que haviam sido levados, aprisionados pelo adversário, houve uma pergunta. Você pode ler comigo no versículo de número 2? A Bíblia Sagrada diz que ele estava em Suzã. De repente veio Anani, um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá. E Neemias fez o quê? Uma pergunta. Diga glória a Deus.
Vou repetir, vai entendendo no espírito. Antes da reconstrução, antes dos muros, antes das portas, antes de trazer liberdade às famílias que haviam sido levadas a cativeiro, houve uma pergunta. Fala para quem está do seu lado: Deus trouxe você aqui para dizer para você: existem perguntas que curam. Vai ser Existem perguntas que vai ser o início de uma restauração. Diga glória a Deus. Ele perguntou. Ele perguntou como estava Jerusalém. Diga glória a Deus. E ele só descobriu que aquela cidade estava debaixo de escombros. As portas haviam sido queimadas, muros destruídos, já não tinha mais proteção, já não tinha mais limite em quem entrava, em quem saía. Uma cidade, um povo completamente vulnerável à destruição. Porque ele perguntou. Então, pelo amor de Deus, aprenda a fazer perguntas. Pergunte. Diga glória a Jesus. Olha aqui para sua pastora. Pergunte. Pergunte para o seu filho como ele está. Qual é o amigo que ele mais gosta na escola e por quê? Qual é o amiguinho que ele menos gosta na escola e por quê? Pergunte para o seu filho o que deixou ele mais feliz naquele dia. Pergunte para sua filha o que deixou ela mais triste naquele dia. Pergunte para o seu marido como foi o dia no trabalho. Se está tudo bem. Se ele está precisando de alguma coisa. Existem perguntas que curam. Existem perguntas que é o caminho de uma restauração e de uma reconstrução. Pergunta para sua esposa: estou achando você triste? Posso te ajudar? É alguma coisa comigo em que eu posso melhorar? Seja humilde. Eu posso fazer para ser um marido melhor para você, minha esposa? Faça perguntas. Faça pergunta. Perguntas que são remédio. Perguntas que vêm junto com amor, com cuidado. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas dentro da nossa casa que estão debaixo de escombros que a gente não sabe. Porque a gente não faz perguntas. Talvez um filho seu está debaixo de escombros emocionais
Ele está sofrendo em algum ambiente que ele frequenta. E você não sabe. Talvez existem muitas esposas que estão com depressão. São tristes. E os maridos não sabem que elas estão debaixo de escombros. Conversem, pergunte. Cuida da sua Jerusalém, Osasco. Porque o trabalho de cuidar é bem menor do que o trabalho de restaurar e de recuperar depois. Diga glória a Deus. Ele só ficou sabendo. Os muros estavam destruídos, portas queimadas, famílias sendo levadas cativas. Ei, o que ele perguntou? Ei, tem gente morrendo debaixo dos nossos olhos. Esses dias para trás, no Instagram, eu estava vendo o processo de um jovem rapaz muito bonito, que sorria, que brincava, pulando na piscina, parecia que estava tudo bem. 3 meses antes do suicídio. Brincava, cantando parabéns com a família. E as fotos registrando, aparentemente um rapaz feliz, brincalhão. Mas ele estava debaixo de quê? De escombros. Mas ninguém percebia, ninguém via. Olha para quem está do teu lado, todo mundo sabe disfarçar bem o que carrega. Eu sei, você sabe. Nós sabemos muito bem disfarçar o que a gente sente. Por isso que Deus ele fala: meu negócio não é aparência, eu olho para o coração. O que eu e você sabemos viver de aparência muito bem. É bíblico. Um pouco susto, o rapaz se matou. Eu não estou pregando egoísmo, mas você está perdendo tempo com muita gente. Está absorvendo um tempo que não é para ela. Esse tempo você deveria estar dando para a tua família. Você consegue entender isso? É cada peça na vida no seu devido lugar. O Senhor Deus, Ele diz que nós precisamos remir o tempo. Organizar o tempo da nossa vida. Ele perguntou. Faça mais perguntas. Perguntas que saram, você está entendendo? É pergunta que traz confusão, que traz briga. E se você sentir que alguma pergunta tocou na ferida, a ferida sangrou, conserta. Faça daquele diálogo um diálogo de organização, de restauração, de maturidade. Então você me perdoa, meu marido. Eu não estou percebendo que eu estou sendo essa mulher tão bruta, tão... Me perdoe. Seja sensível também. Isso começa dentro da sua casa. Posso ser profeta aqui? Tem muitos casais aqui que estão precisando de um tempo só para os dois. Fazer bastante perguntas.
Você lembra daquele dia? Lembro. Perguntas que curam, perguntas que saram. Quem está entendendo? Perguntas que trazem alegria, boas lembranças. Perguntas que vão trazer conserto. Perguntas que vão valorizar um ao outro. Pastor Anselmo, você é forte? Guilherme, chega aqui, querido. O ministro Lucas está no meio de escombros. Vai lá, ministro Lucas. Não, você vai ficar em cima, vocês vão tirar ele do buraco. Vem, Guilherme. Porque você está musculoso aí. Você luta com Kung Fu. Amém? Se ajuda, viu? Amém? Deus quer a gente fazendo isso aqui, ó. Tira ele dos escombros, tira. Vamos aplaudir Jesus. Mas tirou tão fácil, hein? É mistério, hein? É mistério. Tem coisa que você vai achar que é difícil e vai ser muito fácil. Tem coisa que você acha que vai ser complicado e não vai ser. Ah, pastora, vai arrumar discussão e confusão lá em casa. Talvez você ache que vai ser briga, vai ser quebrantamento, abraço, choro, perdão, beijo, reconciliação. Quem está entendendo aí? Tem pessoas perto de nós que estão em escombros e não sabemos. Não deixa elas lá não, que elas vão morrer. Quando Neemias perguntou, ele ficou sabendo de tudo que estava acontecendo. Amém, amada igreja? Muros, povo sem proteção. O inimigo conseguia entrar a hora que queria. Coisas que talvez de valor que não era para sair, estava saindo. Coisas que faziam sofrer, estavam entrando. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, olha aqui para a sua pastora, que às vezes existem áreas da nossa vida que estão como Jerusalém, destruídas. E a gente precisa, às vezes, também fazer pergunta para nós mesmos. Será que eu estou sendo aquilo que Deus espera de mim? Será que eu estou sendo uma boa pastora? Será que eu estou conduzindo de verdade esse povo na vontade de Deus? Às vezes precisamos fazer perguntas para nós mesmos. Porque talvez existem aqui não somente famílias, mas talvez você percebe que a sua comunhão com Deus está precisando de restauração. A sua vida espiritual está destruída, está enfraquecida, emoções destruídas. Põe no teu coração: eu vou mudar isso. Eu vou restaurar minha vida. Diga glória a Deus. Eu vou trazer de volta aquela vida de oração que o adversário levou embora, aprisionou. Eu vou trazer de volta o meu chamado. Eu vou recuperar o meu altar. Amém, amada igreja? Fala para quem está do teu lado, pelo amor de Deus, posiciona. E tem áreas da nossa vida que estão com os muros quebrados. E vou dizer uma coisa, irmãos: quando os muros estão quebrados, a proteção foi embora.
E quando os muros não estão quebrados, o pecado tem mais facilidade de entrar, o desânimo tem mais facilidade de se instalar e a fé enfraquece. E tem portas que estão queimadas, que estão destruídas. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: a sua vida precisa ter porta. Amém? A vida dos seus filhos precisa ter porta. O seu casamento precisa ter porta. Você tem que ser um bom porteiro. Imitar os maus acessos, impedir as conexões erradas. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Amém? Precisa ter porta a tua casa, a tua vida. Você tem que ver aquilo que você vai permitir entrar, aquilo que você vai permitir permanecer, ficar. Às vezes tem algumas coisas que você tem que colocar para fora. Algumas coisas têm que entrar e outras têm que sair. Mas tua casa, tua vida tem que ter porta. Tua família tem que ter porta. Porque senão a gente perde o controle, irmãos. Diga misericórdia. E para a gente ser breve, a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, o que ele fez? Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive o quê? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga glória a Deus. Então a gente vê aqui, vida, que a gente começa a reconstruir a nossa vida, além de nós fazermos perguntas. Diga glória a Jesus. Veja o que Neemias fez. Isso aqui foi um dos principais passos para que ele visse a mudança, a restauração, a recuperação. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: não existe restauração sem altar. Quando a gente restaura o altar, a gente consegue restaurar outras áreas da nossa vida. E a Bíblia Sagrada diz, segundo aqui, capítulo 1 de Neemias, que os muros se reconstroem e as portas são recolocadas com choro, com jejum e com oração. Com choro, com jejum e com oração. Faça isso por você, faça isso por um filho, faça isso pela sua esposa. Deixa ela nos escombros não, ajuda ela a sair de lá. Faça isso por teu marido. Faça isso pelo seu chamado, pelo seu ministério. Choro, jejum e oração. Diga glória a Deus. Irmãos, quando ele começou a levantar esses pilares, a restaurar primeiro o altar, e entender que primeiro é na presença de Deus, é no Espírito. Diga glória a Jesus. Ele perguntou, tomou ciência do que estava acontecendo, ele foi chorar. Diga glória a Deus. Ele foi orar, ele foi jejuar. E aí, pastora, Deus começou a trabalhar no externo. Deus começou a trabalhar no mundo material, do lado de fora. Porque havia alguém na presença de Deus, muito bem posicionado, chorando, jejuando e orando. E a Bíblia Sagrada diz em Neemias 6,15, eu encerro.
Neemias capítulo 6, verso 15. E acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elul, em 300 anos, 100 anos, 50 anos, 3 anos, em 52 dias. Ei, tem coisas para acontecer na tua vida em poucos dias. Tem bênçãos para chegar na tua casa, no teu casamento em poucos dias. Tem libertação para acontecer em poucos dias. Tem portas para serem abertas em poucos dias. Deus quer interromper o sofrimento. Deus quer interromper a destruição. É em poucos dias, irmãos, que Deus tem cura para nós. Mas precisamos do posicionamento no mundo espiritual. Choro, jejum e oração. E é interessante que Neemias acordou de noite para olhar os muros, para olhar as portas, para ver aonde precisava ser restaurada, aonde estavam as brechas, aonde o adversário havia tido acesso, havia destruído. Seja sensível para enxergar as brechas que você abriu. E talvez aquela pessoa abriu, mas independente de quem abriu, alguém tem que fechar. O acesso da destruição tem que ser interrompido. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem bonito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, amém? Diga glória a Deus. Bom, hoje nós estamos aqui na Santa Ceia. Daqui a pouquinho o coral vai estar apresentando, enquanto a ceia vai sendo distribuída. Mas a pastora prometeu para você que durante o ano de 2026 a pastora usaria, o memorial das colheitas, quando a gente fosse participar da Santa Ceia. Pois foi dia 15 de novembro, não foi? Quem lembra o dia? Dia 15 de novembro? 15 de novembro e foi 15 de março, os dois cultos especiais, não foi? Acho que foi 15 de novembro que nós tivemos aqui os pastores. Foi dezembro? E hoje vai ser de dezembro, isso. Aonde cada pastor ministrou aqui uma palavra, e hoje vai ser o pastor mais bonito do mundo, viu, gente? E tem notícia boa para vocês, hein? Por favor, vamos então ao quarto recado, para a gente orar em cima dessa palavra, dessa promessa. Pode passar. Mas o que Deus prometeu para você, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Amém? Quem entendeu, levanta a mão e diga: eu entendi. Então vamos aplaudir o Senhor. É só um trechinho, nesse aí é meu esposo, o pastor Maurício. Amém? Pastor Maurício, ele esteve aqui junto, com os outros regionais, e ele falou acerca das promessas que Deus deu à vida dele, e cada uma delas tem se cumprido, que Deus é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. Nunca abra mão daquilo que Deus falou que faria, porque Ele não é homem para mentir, Ele é um Deus da verdade. Tem promessa na tua vida, e Deus vai cumprir essas promessas. Agora, quanto mais obediente você for, mais você vai acelerar o cumprimento da promessa. Quanto mais você ter uma vida de entrega, de adoração, mais você vai fazer com que 40 dias sejam 40 dias. Que 40 dias não seja 40 anos. Amém, amada igreja? Que ninguém se perca no caminho. Diga glória a Deus. Por favor, estenda a mão para a sua pastora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero me prostrar na sua presença
com o Memorial das Colheitas, aonde nós tivemos aqui no finalzinho do ano passado 12 pastores regionais que ministraram bênçãos sobre a igreja de Osasco. Cada um trouxe uma palavra. E para o mês de abril, o meu esposo ministrou que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Que o mês de abril seja um mês em que promessas se tornam de verdade bênçãos nas mãos do seu povo. Abençoe essa igreja. Abençoe esse povo, suas vidas, suas famílias. Ensine cada um deles a cuidar da Jerusalém deles, Deus. Se posicionar diante da vida. Repreendemos toda e qualquer obra do diabo, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga: obrigado, meu Deus. Eu creio no mover do Senhor sobre este ano de 2026, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bonito.